Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma série do PQS Master Talks, hoje com duas grandes personalidades do mundo do empreendedorismo, né? Você sabe que aqui nós temos a oportunidade de discutir com vários setores o mundo corporativo, quais as relações que existem entre escritórios de advocacia e aquele determinado setor. E hoje, para bater um papo com vocês, nós trouxemos aqui duas grandes figuras humanas, antes de tudo, né? E grandes empresários que têm uma visão empreendedora muito importante. Dentro desse cenário, nós vamos conversar hoje com o meu amigo Alexandre Berger, que tem uma relação muito próxima com o setor de saúde, investimentos e negócios na área de saúde, e com um outro querido amigo, o Luiz Debes, que também tem uma relação muito importante com o empreendedorismo, mas aí no setor imobiliário, no setor da construção civil. Então nós vamos ter aqui um bate-papo, Eduardo, hoje. Fico muito feliz que você esteja do meu lado de novo, novamente, com muita saúde. Estamos por aqui. Batendo esse papo com os nossos queridos amigos que estão do outro lado, para falar um pouco com esses dois grandes empresários. Show. Eu vou começar o nosso bate-papo, acho que chamando aqui a participação do Alexandre, para entender um pouco, Alexandre, da tua história, né? É importante a gente entender, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, né? De onde você veio, como é a tua visão de mundo, como você foi inserido nesse cenário, nesse contexto empreendedor, né? Dentro dos negócios que você tem na área de saúde. Então, acho que é legal o nosso público entender um pouquinho quem é o Alexandre Berger, que está aqui hoje batendo papo com eles. Muito bacana, pode ser uma satisfação estar aqui com vocês, né, Luiz, Eduardo, Rodrigo. A gente já tem uma amizade, né? Eu acho que muito maior até do que o profissional. Aí ficou uma amizade que foi criada pelo profissional. E essa é uma história depois que eu quero até contar de como que começou, né, a nossa relação aí. Mas enfim, veja, eu sou médico, né, eu tenho 43 anos, sou médico formado aqui na Federal do Paraná. E logo que me formei, eu já me dediquei muito para o lado da gestão de saúde corporativa. Então, meu pai havia fundado uma empresa em 1994. Essa empresa ela começou como sendo uma empresa de saúde ocupacional e ele veio a falecer em 99. Nós somos em 4 irmãos. 2 deles quiseram sair do negócio e o César, meu irmão mais velho, acabou. Eles são gêmeos, os 2 mais velhos, mas o César ficou no negócio e acabou tocando o negócio até que eu me formei. Quando eu me formei, eu já fui buscar um curso de gestão de saúde, né? Então gestão empresarial, na verdade, eu fiz aqui na FGV em Curitiba. E em 2008, efetivamente, eu assumi o negócio, quando o César pôde se dedicar à formação dele realmente de cirurgião plástico de face. E aí as coisas realmente foram acontecendo, né? Porque eu, desde quando eu estava na faculdade, eu já olhava a atividade empresarial, eu acompanhava muito de perto o César, eu acompanhava o time de gestão da empresa, e eu falava, putz, eu gosto disso, né? Por mais que eu seja médico, esteja me formando médico, putz, eu quero ter essa sensação de correr alguns riscos, essa sensação de tomar atitudes e que essas atitudes se reflitam em crescimento, empregabilidade, enfim, uma série de situações. E foi isso que me fez seguir nesse caminho. E o mais interessante é que algumas pessoas me perguntam, né, Alexandre, mas você se formou médico, e aí você caminhou para o lado de gestão, putz, 6 anos, 7 anos de formação, putz, por que isso, né? E eu vou dizer para vocês, se eu não fosse médico, talvez eu não tivesse conseguido conduzir as coisas como eu conduzi. Porque aí, voltando um pouquinho na história, em 2008 eu entrei na gestão da empresa e a empresa pivotou um pouco o seu negócio e foi muito forte para o lado de gestão de ambulatórios médicos corporativos. Uhum. Então o nosso relacionamento ele era muito forte B2B, né? Então empresa com empresa. E aí o que acontecia? Os meus interlocutores, os meus contratantes lá nas outras pontas eram os diretores médicos das outras companhias, sim, das grandes companhias. Então eu conversava com o diretor médico de montadoras, com o diretor médico de empresas de óleo e gás, com diretores médicos de empresas públicas, mistas, né, que nós tínhamos muito relacionamento. Isso me ajudou muito. E aí, no decorrer dessa jornada, nós acabamos crescendo bastante. Quando eu assumi a empresa faturava algo em torno de 6 milhões de reais. No final de 2019, quando nós fizemos um movimento estratégico, tinha multiplicado isso por 30 vezes. E aí, como eu tinha comentado, no final de 2019, eu acabei saindo do negócio, né, parcialmente. Então, eu era o CEO dessa companhia. Nós tínhamos ali 300 operações rodando pelo Brasil, 2.500 funcionários. Você conhece muito bem essa história, sim, né, Rodrigo? Participamos dela muito forte, exatamente.
E aí eu acabei saindo do dia a dia da companhia, eu era CEO dessa companhia, fui para o conselho de administração e montei um pequeno escritório particular de investimentos. E agora olho para novas oportunidades. Então surgem tanto empresas que já estão tracionadas, mas que precisam de algum tipo de ajuda, seja ela algum tipo de aconselhamento, seja ela através de algum tipo de recurso financeiro, ou são empresas até que partem do zero, quando a gente vê que realmente é uma baita de uma oportunidade, que realmente os empreendedores são muito bons, e que eu acho que é o tema focal aqui do podcast, é a questão do empreendedorismo. Né? Então, eu acho que o grande core do negócio é a pessoa, é o empreendedor que ali está. Sim, né? sem dúvida. Enfim, então essa é um pouquinho da minha história. Acho que me estendi um pouco. Não, imagina, mas a ideia é te deixar livre mesmo para estender, até porque você e o Luiz é que são as grandes figuras do nosso podcast. Mas acho que a gente já pega aqui um ponto bem importante para o nosso bate-papo, e para começar esse bate-papo, daqui a pouco o Luiz vai contar um pouco a história dele, e eu acho que nisso em muito vai se assemelhar à do Alexandre. O empreendedor sempre tem, né, Eduardo, uma visão mais global, ou sempre quer ter uma visão mais global do negócio. A gente percebe isso não só no empreendedor médico, mas no empreendedor advogado, no empreendedor administrador, porque você pode ser administrador e só administrador, agora você pode ser administrador e empreendedor. Então o empreendedor ele sempre quer ter sempre tem algo mais e um desejo de mudar a realidade de onde ele está inserido. Né? Você falou ali que você sempre teve um interesse em empregabilidade, em sustentabilidade do negócio, né? Em desenvolver um negócio que seja um negócio para o futuro. Então eu acho que isso é muito interessante, né, Eduardo, para a tua primeira participação aqui no nosso bate-papo. Sim, sim. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado pela visita de vocês, por a gente estar aqui podendo bater esse papo. Sim, eu concordo 100% com o que você falou. Eu entendo que o empreendedor ele é um cara corajoso por natureza. Acho que ele já está no DNA dele. Porque, né, por exemplo, eu me formei em Direito e eu sempre quis trabalhar também com gestão. Eu vi o Alexandre falando ali, eu falei, parece que eu tô me vendo em alguns momentos, porque eu me formei em Direito e nunca quis ser advogado. Tanto é verdade que você é o advogado iniciante mais velho agora, da OAB. Acabou de tirar o OAB. Agora, desculpa te interromper, Eduardo, mas você sabe, fazendo um parênteses, esses dias eu escutei uma coisa muito bacana, né? Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas forçando muito o empreendedorismo nas pessoas, e não necessariamente todas as pessoas são empreendedoras. Não. Né? Dentro da cadeia, todos têm um papel ali. E não é mais bonito, não é mais feio. Né? Mas eu acho que a gente passou por um momento, não sei se foi essa aceleração da pandemia, onde todo mundo deveria fazer muito do que tinha vontade, porque senão ia perder tempo e talvez não tivesse a oportunidade de fazer. Mas eu acho que, é o que você falou, né? Talvez nem todo mundo está afim de correr risco, e não precisa. E assim, se todo mundo fosse empreendedor, acho que não daria certo. Exatamente, né? Então você não faz sentido essa pressão. Os profissionais, eles têm papéis, eles têm funções, eles olham, então, assim, quando eu não me via advogando da forma tradicional e vi no compliance uma forma de eu misturar a gestão com o que eu já tinha de conhecimento jurídico e me aperfeiçoar, foi quando eu enxerguei uma oportunidade lá anos atrás. Há 21 anos atrás eu comecei a mexer com um negócio que não sei porque alguma coisa me dizia que eu tinha que ficar naquilo. Né? E hoje, graças a Deus, eu colho os frutos dessa decisão lá atrás, que tem a ver, eu acho, com coragem, com empreendedorismo. E é um diferencial para quem quer um tipo de propósito de vida. Eu acho que tem papéis a serem seguidos. E é interessante, né? Eu não sei o quanto hoje você se envolve efetivamente com se é mais gestão ou se é mais técnico. Eu sou o CEO do escritório, sou o diretor de operações, eu toco a parte do back-office. Então, veja, mas acho que então está muito mais para gestão. Muito mais para gestão do que para o técnico. Mas se não fosse advogado, não tocaria, né? Da forma, com a excelência que você toca, acredito eu. A parte técnica é importante. Sem dúvida. Também, né? Sim, tem a parte técnica muito importante que eu adquiri junto com a gestão. Então eu era diretor de compliance no escritório, toquei a área de compliance, a gente desenvolveu, ela cresceu, preparei uma pessoa junto comigo para me substituir e depois fui assumir uma função no escritório que o escritório estava precisando, porque a gente cresceu muito rápido, a gente precisava estruturar essa parte de gestão e casou, assim, hoje eu sou absolutamente completo no que eu faço, porque eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Eu apoio o pessoal tecnicamente, ainda muito em várias questões, mas hoje eu tenho uma função aí muito mais direcionada à estratégia do escritório. E aí o Eduardo toca em algo que eu gostaria também de escutar um pouco, Luiz, até para aproximar o Luiz no nosso bate-papo. O empreendedor,
ele tem muito de gestor de pessoas, né? 100%. Hoje o Eduardo toca lá como CEO a área da operação do escritório, mas nós nos preocupamos com pessoas, né, em todo momento. Então, Luiz, bom, primeiro é um prazer ter você aqui. A gente obrigado já obrigado deixou pelo claro, convite. É uma grande alegria poder bater um papo e escutar, né, a tua história. Se você puder passar para que todos possam te conhecer, Claro. qual a história do Luiz Debs e um pouco dessa questão da veia empreendedora, e aí já te incluir no papo, se você quiser dar alguma opinião sobre o que já foi mencionado aqui, fique à vontade. Claro que sim. Bom, Rodrigo, Eduardo, obrigado pelo convite. Alexandre, prazer em te conhecer, prazer estar aqui com você. Na verdade, assim, a minha história talvez até é muito parecida com a do Alexandre, empresa familiar, 37 anos de história, desenvolvendo bastante dentro do mercado imobiliário, mas também dentro do mercado operacional, em diversas áreas. A área principal nossa até 2010 era de logística. E no momento eu me peguei também partindo de uma gestão de uma empresa com 1.200 funcionários para uma gestão de uma estrutura pequena de administração de bens familiares e tendo que sossegar, né, dentro de uma administração de uma carteira de locação ou criar. Então, nesse momento, em 2010, a gente decidiu fazer um desenvolvimento grande na área imobiliária. Então, investir nas áreas que a gente apostava naquele momento, principalmente na área de logística. E um tempo depois decidimos dar suporte, ou através de uma estrutura pequena que a gente montou, dar suporte a empresas que têm esse perfil que o Alexandre falou. Então, bons empreendedores que tecnicamente tenham conhecimento vasto naquela área e que por algum motivo tenham dificuldades. O Alexandre citou exatamente a minha visão, dificuldade ou administrativa financeira, ou propriamente de capital, ou dificuldade de gestão de pessoas. E daí você fala em gestão de pessoas, né, Rodrigo? Eu digo assim, o empreendedor tem 3 grandes desafios. O primeiro é entender profundamente o seu negócio. Ele tem que ser uma referência dentro do negócio que ele quer empreender. O segundo é planejar bem aquele negócio. Então não adianta nada eu ter uma boa ideia, ter um bom produto e não ter um planejamento, pelo menos de médio prazo, mas o ideal é que você tenha um planejamento bem feito de longo prazo. E o terceiro e maior de todos os desafios é conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos. E as pessoas, eu não digo só a equipe, né, os colaboradores, mas quando for o caso de um sócio, quando for um caso de um conselheiro externo, dependendo do tamanho dessa empresa, dos parceiros. Então, o escritório que atende na área jurídica, o escritório que atende na área comercial, se for o caso, tem que ser parceiros que estejam alinhados com aquela visão de negócio que o empreendedor tem. Esse conjunto, né, de fatores, obviamente que você não consegue acertar de primeira, mas você tem que estar muito atento para mudar conforme vai o andamento do teu negócio. E também não existe uma fórmula no empreendedorismo, quando a gente fala de empresas fundadas ou empresas que estão num ritmo de crescimento forte, não existe uma fórmula que vai atender todas as fases desse crescimento. Porque se você coloca uma estrutura extremamente profissional e grande, né, e cara, no início de uma empresa você não consegue dar esses primeiros passos, você morre antes dela. Pô, o Luiz resumiu o nosso encontro aqui, Sim, né? sim. De uma maneira Facilitou muito a vida. objetiva e, pô, Engenheiro e sintético. muito bacana. Aí vem a formação. Mas daí eu vejo que sim, a gestão dessas pessoas é fundamental. E é um desafio muito grande, porque as pessoas em todos os setores e em todas as posições têm os anseios pessoais também, né? E você tem que estar alimentando isso com a parte profissional dela, e a empresa tem que estar atendendo esses anseios também. Então, é um desafio constante. Quando a gente fala da questão de empreendedorismo, e assim, puxando para essa questão da gestão de pessoas, que eu acho, não só da gestão de pessoas, mas na forma como o investidor, aquele que apoia, o anjo, etc. e tal, ele enxerga, né, a questão do empreendedorismo, agora nesse universo de startups, mercado de venture capital, etc. e tal. Eu vi um cara falando um negócio que eu achei muito legal, né, que ele fala assim: para você ver se um negócio é viável, a primeira coisa que você tem que olhar é se tem mercado. Se o produto é bom, produto é bom. A terceira coisa que você vai olhar é quem está por trás disso.
que é a parte determinante, né? Eu vi ele falou, a gente investe em pessoa, no final das contas a gente investe em pessoas, porque um produto pode ser muito bom, pode ter mercado e o cara pode fazer tudo de errado e a coisa não dá certo, né? Então, acho que isso diz muito sobre a questão de gestão de pessoas pelo seguinte, porque querendo ou não, o teu colaborador, seja ele na forma de sócio, seja ele na forma de CLT, o que for, ele é teu parceiro naquele negócio, e fazer uma boa gestão dessa mão de obra é que vai trazer o diferencial para o teu negócio, para o teu produto. Na nossa vida, mais ainda, porque a nossa matéria-prima também são pessoas, né? Então, isso faz bastante sentido. Né, mas eu contexto, achei, né? você sabe que eu demorei um certo tempo para chegar nesse nível de maturidade, de visão da complementaridade do time, sabe? Que hoje é fundamental, né? Putz, por que você contrata aquela pessoa? No primeiro momento, quando você ainda é um pouco mais imaturo, talvez, não generalizando, mas se contrata porque é uma pessoa que vai te ajudar a fazer o que você quer. Né? Num segundo momento, você já vai contratar porque ela vai te ajudar, não necessariamente fazendo o que você quer, mas complementar, de uma maneira complementar. Sim, né? Isso então, é muito interessante. Aí você vem daquela máxima, talvez muito batida, né? Putz, eu não contrato pessoas que concordam comigo, eu contrato pessoas que realmente ajudam e agregam no negócio. Essa eu acho que é uma visão para quem já consegue sair de um momento zero com algo assim, eu vou fazer um negócio e putz, vou chamar o Luiz. Mas o que o Luiz pode me ajudar nisso? Ele é muito legal, ele é muito bacana, mas ele tem algo que realmente ele pode me ajudar nesse negócio, porque talvez, por exemplo, chamar o Luiz para montar um negócio de saúde, que eu sei que você tem negócios na área de saúde, mas que seja um negócio que talvez não case. Não case. Então, esse eu acho que é um ponto bem legal, pegando um pouquinho do que vocês dois falaram, que é quem está escutando aqui, que realmente queira empreender. Porque quando você for escolher as pessoas, escolha pessoas que realmente você vê que, por mais que elas sejam pessoas boas, tem coisas que são sine qua non, né? De valores, enfim, mas que realmente agreguem no negócio. E aí entra um aspecto importante que, escutando, né, vocês conversarem aqui, o próprio Eduardo mencionar esse fato, eu acho que uma das características do empreendedor é a ausência da vaidade. No seguinte sentido, não que ele não precise ter vaidade em relação ao negócio, nem que ele tenha o sentimento de dono. Pelo contrário, o sentimento de dono é importante, o sentimento, né, de estar no negócio. Sim. Mas o skin in the game que você mencionou, que é a vontade de participar do risco do negócio, de levar o negócio, né, realmente à frente, ele faz com que o empreendedor ele esteja mais preocupado com o negócio. E aí é bem interessante, porque eu vou contar rapidamente aqui uma questão que aconteceu conosco, né? Eu e o Eduardo especificamente. Eu sempre tive uma visão da advocacia muito diferente da advocacia tradicional. E não estou dizendo que é a melhor advocacia ou a advocacia mais moderna, mas é uma visão diferente de advocacia. Eu sempre vi a advocacia, ou o escritório de advocacia, muito como uma empresa, né? E os colaboradores, muito como colaboradores vinculados ao negócio, né? Não, assim, uma tentativa de não exploração, né, do corpo de colaboração do escritório, mas uma tentativa de que todo mundo tenha participação no negócio, ou pelo menos vislumbre o modelo de participação e tudo isso. E dentro desse cenário, a vida foi me colocando pessoas, né? Até que eu encontrei o Eduardo. O Eduardo, eu brinco com ele que ele é o advogado iniciante mais velho da OAB, não é, né? Mas eu brinco porque ele acabou ele até então era consultor de compliance de grandes empresas, né? Ele foi consultor de compliance na área de maquinário pesado por muito tempo, depois na área de indústria por muito tempo, e etc e tal. Foi compliance officer, né? Foi compliance officer dessas empresas, né? Então ele viveu o lado de lá do balcão. E num belo momento, eu me lembro que uma pessoa que tinha trabalhado com ele me comentou num evento que nós estávamos juntos que tudo que ela aprendeu foi com o Eduardo. E quando eu tive a oportunidade de ter um diretor da área de compliance, eu falei, bom, ele está no mercado, né? Eu sabia que ele estava no mercado e querendo, de alguma forma, fazer esse movimento. Eu fui lá, conversei com ele, a gente ajustou e ele veio para o escritório. Quando ele veio, ele trouxe uma visão completamente diferente do negócio, porque ele trouxe uma visão do outro lado do balcão, em que o sucesso do cliente era um pouco diferente do que eu, Pironte, como advogado, tendo, imaginava, e que a gente precisava mudar. E chegou num belo momento em que os palpites do Eduardo, as sugestões do Eduardo, né, as inquietudes do Eduardo conflitaram muito com o meu modelo de negócio, que era um modelo de negócio que tinha muito sucesso, graças a Deus, mas que não ia me levar além, né? Talvez fosse me travar, eu precisava abrir o meu negócio, eu precisava contratar, eu precisava fazer gestão, e a gente chocou. E naquele momento que a gente chocou, ele me chamou para tomar um café. E daí ele falou, meu brother, a gente tem uma liberdade e tal. Ele falou, meu brother, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser aqui um cara que trabalhe para você, cara, eu vou trabalhar,
e vou trabalhar bem, porque eu sempre fiz isso, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, e eu vejo que a gente vai. Agora, se você quiser que eu te ajude, né, que a gente vá junto com os nossos outros sócios para levar esse negócio adiante, cara, você precisa me dar mais voz, você precisa escutar mais e etc e tal. Então, assim, e aí naquela conversa a gente conversou, se abraçou e tal. E se a gente não tivesse tido aquela conversa, eu agradeço ele muito por ter tido aquela conversa até hoje, porque ele me chamou a atenção para algo empreendedor. Disse o seguinte, olha, você é um cara que tem condições de ir além, só que você tem que abrir um pouco a tua cabeça. Então, assim, desculpe eu falar muito, mas é que é um pouco da nossa história, mas é que eu acho que é muito legal dentro da história de vocês. Talvez vocês em algum momento também tenham tido essa pessoa como o Eduardo, que junto de vocês disse, olha, né, ou, né, não precisa ser internamente, às vezes você tem lá um coach, um mentor, alguém que você divide o teu negócio, alguém que você se inspira, né, ou admira, você precisa abrir um pouco a tua mente para empreender, né? Não sei se eu estou certo. Na verdade, eu concordo plenamente. Eu acho que o empreendedor, ele tem alguma coisa dentro dele que é diferenciada. E você, quando fala que você enxerga teu escritório, ou vocês enxergam o escritório de vocês de uma forma como uma empresa, eu participo disso, conheço muito bem o escritório de vocês e sei que vocês fazem dessa forma. O empreendedor tem isso dentro dele. Mas, às vezes, as próprias travas do negócio convencional, as próprias travas dos compromissos, as travas que a gente se impõe no dia a dia, dizendo, não, isso é assim, eu não vou mudar, bloqueiam um pouquinho a cabeça do empreendedor. Então, pessoas como o Alexandre tem esse papel, como eu tive o papel e como junto vocês desenvolveram esse papel de despertar dentro do empreendedor aquela ideia disruptiva, pensar fora da caixa, para que você descubra um potencial teu mesmo ou da tua empresa para crescer, para fazer algo diferente ou para evoluir. Esse conjunto aí para vocês foi fundamental e eu acho que a entrada, às vezes, de um parceiro, de um bom parceiro, e por isso que eu digo que o empreendedor tem que se juntar com boas pessoas, a entrada de um bom parceiro faz esse empreendedor pensar um pouquinho fora da caixa dele, mas as ideias estão na cabeça dele, né? Assim, sim, como aconteceu com vocês. Eu ouvi num podcast esses dias, num corte de um podcast, o cara falar um conceito do... para somar você tem que dividir. E é difícil de você entender esse conceito se você ouvir ele solto. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, para você crescer, você tem que dividir. Você é o teu limite. Você é o teu maior limitador. E você sozinho vai chegar até o lugar onde você aguenta. Tem gente que aguenta muito, tem gente que é muito grande sozinho. Mas se você quer ser gigante mesmo, você tem que ter alguém junto com você. Né? Você tem que dividir isso com essa caminhada com mais gente. Mais gente tem que acreditar nessa caminhada para ir com você. Senão você vai ser teu limite. E aí acho que entra o fator liderança, né? Que eu gostaria que eu conheço vocês dois, né? Sei que vocês são excelentes líderes, né? Em cada um nas suas respectivas áreas, negócios e etc. E é engraçado isso, porque vocês são excelentes líderes e são pessoas, eu diria, doces no sentido de relacionamento, assim. Nunca vi o Alexandre alterado, nunca vi o Luiz alterado, ou seja, vocês têm um diálogo muito presente. Então, eu acho que essa escuta ativa e essa liderança, talvez pelo exemplo, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao empreendedorismo e liderança, né, a esse contexto. Eu acho que os assuntos estão muito interligados, né? O que a gente estava conversando antes, o que a gente vai entrar agora discutindo, a questão da liderança. Eu acho que a gente fala aqui, mas é super desafiador, né, você montar um time. Você encontrar pessoas que realmente... Porque você tem que delegar, tudo você não consegue fazer sozinho, envolve uma questão de confiança. Eu lembro que quando eu estava na companhia no dia a dia, eu tinha um entrosamento tão grande com alguns determinados funcionários que as outras pessoas, quando iam me apresentar alguma coisa, apresentavam antes para eles. Né? Então, porque já sabiam uma linha, existia uma linha de conduta. E eu tive uma diretora financeira também que falou comigo uma coisa que me deixou muito feliz. Ela tinha acabado de entrar na empresa e eu fui viajar. E fiquei uns 10 dias fora. E quando ela voltou, ela falou assim, doutor Alexandre, naquela época eu ainda era o doutor Alexandre, né? É impressionante como as pessoas se comportam na empresa e a empresa roda como se você não estivesse aqui. Porque eles têm um tamanho respeito pela tua pessoa, pela tua forma de trabalhar. E acho que isso muito, eu sempre prezei isso muito, prezo na vida pessoal, na vida profissional, a questão do exemplo, né? Eu acho que você tem que ser coerente. Não adianta você pregar uma coisa, cobrar uma coisa e fazer outra.
né? Então são lições básicas, né? que realmente elas funcionam, receitas que elas funcionam tanto no ponto de vista pessoal quanto no ponto de vista profissional. Eu acho que você não consegue distinguir duas pessoas, né, dentro de um ambiente. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais carrega um bom líder. Sabe, quando você vê que aquela orientação é uma orientação verdadeira, aquela postura é uma postura verdadeira, que você encontra o cara fora, o cara está do mesmo jeito, não é uma pessoa que, sabe, muda as suas condutas. Então, acho que são comportamentos profundos, assim, e aí eu acho que isso transcende, né? E as pessoas sentem essa segurança, essa confiança. E acho que é esse o ponto. E eu acho que é uma liderança por admiração também, Isso, né? Por respeito e por admiração, admiração. né? A gente vê ainda diversos negócios. Na área de construção civil isso é muito comum, empresas familiares com modelo um pouquinho mais antigo, onde existe uma liderança por medo, uma liderança pela força. Né? O que, Luiz, é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Realmente é. E daí o que acaba fazendo, né? Acaba, primeiro, que você limita o potencial das pessoas que estão junto com você. Porque o cara não quer errar, para não errar ele não tenta, né? E segundo, que você acaba mantendo junto de você somente as pessoas que se condicionam a essa situação, né? As pessoas que poderiam te trazer pensamentos... Sugestões, né? Exatamente. Elas não ficam, né? Elas olham aquilo lá e falam, não, eu tenho talvez um potencial maior para levar uma contribuição maior para uma empresa, que não funciona, deixa eu partir para a próxima, né? Então, acho que essa liderança por admiração realmente é fundamental, não só com a equipe, também com sócios, né? Então, a gente conversa muito, né, Rodrigo? Eu tenho hoje um time, né, junto comigo, de sócios em diversos negócios. E às vezes até você já me perguntou, porra, mas como é que você lida com isso, né? Você tem, sei lá, 60 e poucos sócios em diversas empresas. Na verdade, assim, a gente tem uma admiração mútua gigantesca entre todas as pessoas que trabalham junto comigo, ou os que são sócios, né, de empresas que participam junto comigo, e os papéis muito bem claros. Então, em cada uma dessas empresas onde eu tenho participação, eu tenho um papel meu muito bem claro, aonde eu participo, até onde eu vou, até onde está meu papel, né? E dos meus sócios a gente procura sempre deixar bem claro também, para que cada um sabe quando está atendendo ou não está, porque acontece também não está atendendo a expectativa do outro, né? Sim, sem dúvida. E aqui entra um pouco da vaidade, que é aquilo que eu disse, ou seja, você tem que controlar um pouco até onde você pode ir, porque muitas vezes você acha que você pode ir além, mas aquele é o limite que você estabeleceu para você num acordo de sócios e etc. E você não pode entrar no mérito do teu sócio até que você, né, tenha um diálogo mais aberto. Você tem que tomar cuidado todos os dias, porque a gente, como empreendedor também, né, e não só como empresas de suporte a outras empresas, a gente também tem aquela gana de fazer certo, né? Às vezes você vê a coisa sendo feita de uma forma diferente, que você considera errada, a vontade é de ir lá e fazer, não é assim, mas você não pode fazer isso, né? Sim, você tem que respeitar uma hierarquia, um organograma, tem que ter um pouquinho desse freio, deixar as coisas acontecerem e discutir no ambiente certo. Né? Eu acho que uma característica do empreendedor de sucesso é a inteligência emocional, né? Acho que é um soft skill que o cara tem que dominar. Isso está muito comum hoje em dia, né? Soft skills e etc e tal em relação aos negócios. Eu acho que no empreendedorismo isso de maneira ainda mais evidente, né? Um outro ponto que eu queria tocar dentro do tema de empreendedorismo, e aí entra um pouco, eu acho que tanto da nossa história Pironte Advogados com o Luiz e da nossa história Pironte Advogados com o Alexandre. As duas histórias têm muito de um aspecto que desde sempre nós fomentamos, né? Desde o nosso trainee, né, passando pelos nossos sócios mais jovens como advogados, até o comitê de gestão, nós hoje, né, o Eduardo como CEO e eu como CEO, que é a coragem, né? E é a coragem em momentos, muitas vezes, quando a própria coragem quer fugir um pouco de você. E aí eu vou contar rapidamente as duas histórias que nós temos, né? O Luiz eu conheci, Alexandre, quando nós éramos amigos, né? Tínhamos um grupo de amigos, temos até hoje esse grupo de amigos, e nós almoçávamos durante a semana, nós tínhamos lá um jogo de pôquer uma vez ou outra, um encontro, né, um churrasco uma vez ou outra, ou seja, éramos amigos. E o Luiz sempre do setor imobiliário, portanto ele tem vários empreendimentos imobiliários para locação e negócios e etc. E num belo momento ele foi tomar um café comigo no escritório antigo, que eu não sei se você chegou a conhecer,
no edifício Na Glaser. verdade, essa é uma pendência que eu vou até pedir a tua ajuda, Eduardo, porque eu nunca fui no escritório do Peron. Isso é um absurdo. Não, mas você é meu convidado. Mas já foi várias Seu vezes. convidado, Mas então. já foi- Olha, me não, pera. conhecer, Não, conhecer O muito. Alexandre já foi várias vezes convidado e o importante é que ele já foi várias vezes no dele. Então, essa é a vantagem. Bom, mas brincadeira. Desculpe. Não, imagine. Brincadeira. Mas você, quando médico, era muito ocupado e agora também é difícil de te encontrar, porque você viaja bastante, mas a gente sempre vai lá. Bom, tá convidado, sempre teve. Ou seja. Mas aí o Luiz foi tomar um café comigo e etc e tal. E na conversa vai, conversa vem, ele falou, olha, eu acho bacana a tua estrutura e etc e tal. E a gente conversando, eu falei, pois é, mas eu estava pensando em, quem sabe, alugar um outro imóvel, porque esse aqui já tá pequeno. Mas tá pequeno, eu tinha 3 pessoas comigo, era eu, o Rafael, acho que mais uma estagiária e a secretária, que era a Dai. E aí o Luiz falou, olha, eu tenho lá um andar, né, que tá liberado e etc e tal, lá no meu empreendimento X. Eu falei, Luiz, mas um andar é muito, né? Nós estamos aqui em 3. Ele falou, mas eu não tenho dúvida de que você vai crescer. Você vai precisar de mais espaço. Então já estou te oferecendo esse espaço. Eu lembro da palavra do que ele falou. Ele falou, eu estou te colocando a cenourinha, porque eu sei que você é capaz, eu sei que você tem coisa. Bom, em resumo, fomos. No começo nós não tomávamos 1/3 do imóvel. Hoje, graças a Deus, nós temos 3 andares lá no empreendimento do Luiz e etc. Estamos lá até hoje. Então, assim, essa é uma história, né? Não que nós sejamos... A gente tem essa veia empreendedora, né? A gente gosta disso, etc. Não que nós sejamos o melhor exemplo, mas é um exemplo de coragem que daqui a pouco vocês vão falar. O próprio Alexandre também, né? Quando nos chamou para um determinado negócio, eu não conhecia o Alexandre. Ele falou, olha, eu tenho isso aqui, inclusive já tenho aqui umas sugestões dos advogados e etc. Depois pode contar melhor histórias, eu não vou resumir, não sei se vou resumir correto, mas tem aqui sugestões dos advogados. Eu falei, olha, na minha humilde opinião, a gente tem que fazer tudo diferente, não é isso, né? Não que o advogado esteja errado, com o respeito devido, mas eu acho que a gente tem que se arriscar um pouco mais para conseguir ganhar o êxito que você quer. E você, na tua veia corajosa de empreendedor, falou, quer saber de uma coisa? Eu acho que pode ser uma loucura, mas vamos tentar, é a loucura que me parece viável. E deu certo, né? E a gente foi exitoso naquele momento. Então, assim, e aí eu acho que as nossas histórias se linkaram, né? Hoje o Luiz é um cara que eu respeito muito, sei que ele devota esse respeito também ao escritório, a mim, ao Eduardo, a todo o nosso time, né? Mas é isso, eu acho que é um pouco do Alexandre também, ou seja, ele tem ali um relacionamento com o escritório. Então eu acho que é importante vocês talvez falarem disso. Você falou ali do skin in the game, do correr riscos e etc. Né? Eu acho que essa veia de coragem para o empreendedor, ela é muito importante, né? Ainda mais num país chamado Brasil, né? Tem que duplicar, né? Pô, tamanha volatilidade, tamanho. Se sai daqui, a gente entrou, não sei como é que vai sair, né? Como é que as coisas vão estar. Então, realmente é muito importante. Agora, eu não sei se nós vamos ter um outro momento, mas eu gostaria de contar essa história. Né? Então, nós participávamos muito de licitação, né? Então, licitações. E num determinado certame, nós tivemos lá uma situação, realmente era um pregão bastante, era um edital muito grande para nós, né, na oportunidade. E eu lembro que nós tínhamos uma área de licitações e pedi para a pessoa, né, olha, a Sônia trabalhava conosco nessa época. Me lembro bem. Sônia, vamos chamar um colega aí, advogado, para entender o que dá para fazer. Né? E aí... como eu já trabalhava há algum tempo, a gente já tinha algumas teses na cabeça, né? Que nem as pessoas são um pouco médicas, são um pouco advogadas, são um pouco engenheiras, né? Principalmente engenheiro de obra pronta, né? Isso é o que mais existe. E aí eu lembro que chegou esse colega advogado e eu falei, puta, estamos com isso aqui e tal, o que você acha de a gente fazer isso? O cara falou, puta, é uma boa ideia, né? Só que ele falou de um jeito que não me deu muita credibilidade, não me deu muita segurança, né, na oportunidade. E aí eu falei, Sônia, tem mais alguém? Ela falou, olha, tem o Rodrigo Pironti. Eu falei, putz, então vamos chamar o Rodrigo Pironti. Eu não sei de onde que ela te conhecia até, Rodrigo. Agora, do setor de licitações. Do setor de licitações. Acho que ela fez algum curso com você, alguma coisa assim. Relacionamentos profissionais. E foi exatamente isso que aconteceu. O Rodrigo chegou lá, lembro até hoje dessa nossa primeira conversa. E falei o mesmo discurso, estou tentando fazer isso daqui, descaracterização do objeto social. Acho que era alguma coisa assim. Você me falou assim, Alexandre, acho que a gente tem muita chance nesse processo, mas não é por aí. É um outro caminho, é um outro lado, é uma outra vertente. E fizemos isso e realmente tivemos êxito. E eu acho, perante assim, né? Eu acho, hoje vocês já estão consolidados, eu acho que com certeza devem ser uma das principais bancas e mais modernas em termos de gestão, né? Assim, do setor.
E o que mais diferencia, porque isso tem a ver com a coragem, porque eu não tomaria uma atitude também se não me sentisse seguro e respaldado para isso, né? A proximidade, né? Eu acho que a proximidade e o ponto de vista do outro lado do balcão, sabe? Normalmente o advogado ele coloca muitos problemas, ou colocava, né? Até então na minha época quando eu me relacionava mais, e não tanto as soluções para aquelas situações. Então são poucos os escritórios com os quais eu me relacionei, e vocês se destacam muito nisso, que tem uma proximidade muito forte e aí amparam o executivo, o empreendedor, o dono da companhia a tomar esse tipo de decisão. E também eu falei, né, da proximidade e do ponto de vista empresarial. Né? Então você ter o que esse empreendedor precisa, esse cara, qual que é a visão que ele está tendo do negócio, porque chegar lá e colocar as dificuldades para daí vender as facilidades é complicado, né? Então ela tem uma correlação, eu acho que tem realmente essa questão do correr riscos, de coragem e tal, mas eu acho que a grande dica para isso é tentar se resguardar de bons parceiros. Sem dúvida, para que isso seja mitigado. Em todos os setores, né? E um pouquinho da nossa história, só complementando, né, Rodrigo? O que eu tinha falado antes a respeito da sociedade, a respeito das pessoas, é o que aconteceu com a gente, né? Na verdade, esse empreendedorismo, essa vontade de fazer a competência, tudo isso, estava dentro de você. O que, naquele momento, naquela conversa, o que eu tentei passar para você é um pouquinho de segurança. Vai, faz, cresce, desenvolve o teu escritório, que obviamente que isso eu não tive participação em absolutamente nada, que vocês dois tiveram, não é isso? Tudo bem, mas eu digo, é muito pequena perto da competência das pessoas envolvidas, né? A área, a estrutura, o imóvel, a visibilidade, etc., isso daí está à tua disposição. Então, é só um pouquinho de cenourinha, que foi a palavra que eu usei na época, para que você tirasse de dentro de você o que você já tinha. Mas é bacana, né? Esses empurrões assim são fundamentais, né? E isso é interessante, assim, porque aí gera uma admiração, né, em relação à pessoa. E esse é um outro ponto interessante, assim, do empreendedorismo e dessa veia entre... Porque aí a gente entra no relacionamento humano, né? Quando a gente admira as pessoas, a gente quer ter relacionamento para além do profissional. Então hoje, quantas vezes a gente tomou café para bater papo, né? Sem dúvida. E etc., independentemente do negócio que está envolvido, né? As famílias, né? Nossas famílias hoje são amigas e etc. Isso dentro do próprio negócio lá, a gente vê, né? Nós nos relacionando com os nossos sócios, as famílias todas juntas, a gente tem muita sinergia. E eu acho que empreendedorismo é um pouco disso também, você gerar sinergia onde você está. Porque você cresce... Empatia, né? Empatia, isso. Não, mas assim, eu tenho um testemunho... A gente tá no dia do testemunho, que você fez uns testemunhos, eu vou fazer um aqui também, que eu acho que é importante. Não, na verdade... Depois assim, a gente edita. Se for muito... Não, tô brincando. Não, o que eu acho legal, assim, o Pironte, ele... Quando eu a gente se conheceu, quando eu vim trabalhar com ele, a primeira coisa que eu reparei foi o seguinte: eu já era um cara bem sólido no mercado de compliance, eu já estava há muito tempo fazendo o que eu fazia, né? Eu já era professor, eu já tinha uma história grande. E ele me ligou para trabalhar com ele. A primeira coisa que eu pensei, falei, cara, esse cara é corajoso, cara. Ele me ligou, tipo, beleza, vamos lá, vamos. Falei, tá bom, gente, né? Não tinha uma intimidade, assim. A gente foi, conversou e, assim, a proposta, a forma como ele fez foi muito honesta, foi um negócio que fez muito sentido para mim. Eu olhei e falei, cara, isso aqui tá perfeito. No guardanapo. E eu tenho um guardanapo guardado até hoje, eu vou botar num quadrinho. Então eu tenho um guardanapo com a proposta, eu fiz conta, falei, cara, isso aqui faz muito sentido para mim. Quando a gente começou a interagir, começou a trabalhar junto, o que eu reparava nele foi um negócio, eu olhei a equipe dele e falei, cara, esse cara é um gênio para juntar gente boa perto dele. Como é que ele faz isso? Porque isso é muito diferente, porque isso é um negócio que agrega muito valor. E daí eu comecei a estudar, eu sou um analista comportamental, comecei a estudar ele, comecei a ver o que ele faz para isso. E eu reparei que, na verdade, ele tem um bom radar e ele busca pessoas empreendedoras. Esse é o negócio, esse é o diferencial. E isso é um valor no nosso escritório, né? A gente criou os valores do escritório, a gente refez agora os valores do escritório no planejamento estratégico, a gente colocou o empreendedorismo como um valor dentro do escritório. Porque a gente entende que, de fato, hoje, na ponta da lança, as pessoas que, de fato, fazem a diferença dentro do escritório são os mais empreendedores, porque são aqueles que sentem na carne o negócio junto com a gente e que põem a coisa para frente. E essa, eu acho que é uma característica do líder de sucesso,
né? Você não, conseguir bacana. agregar boas pessoas, né? Eu não vou editar essa parte. Essa ficou bonita, hein? Uma coisa legal também, se você me permitir, eu tenho que contar uma historinha do que a gente fez de 2 anos e meio para cá. Então a gente tem uma equipe que lida junto comigo da administração de todas as empresas, de todos os setores que a gente atua hoje em dia. E essa equipe, na verdade, é uma equipe administrativo-financeira e participa comigo do planejamento, mas é uma equipe de escritório, né? E a gente não percebe o quanto a gente negligencia algumas coisas. E, de repente, eu percebi que essa equipe tinha me ajudado a construir condomínio logístico, tinha me ajudado a construir prédio residencial, loteamento, tinha participação junto comigo na gestão de empresas em alguns setores e não conheciam esses empreendimentos. Então, tinha girado na mão lá da minha gerente, da Luciana, que vocês conhecem, tinha girado não sei quantas 1000 notas fiscais para construir um barracão que é visto hoje como uma referência no setor logístico no Paraná e os caras não conheciam. Pô. Então, de 2 anos e pouquinho para cá, eu comecei a envolver muito mais a minha equipe. Então, hoje o cara, ou a pessoa, desculpa a expressão, mas a pessoa entra dentro da nossa empresa, no máximo 1 mês depois que ela entrou, ela vai conhecer os empreendimentos que estão em andamento, vai conhecer plantão de vendas, vai conhecer áreas locadas, participa e daí começa a perceber o quanto aquilo faz sentido, né? Porque só no papel não faz muito sentido. E para falar de uma empresa específica, daí eu só vou... porque toda vez que eu falo dessa empresa, brilha o olho, o Rodrigo sabe disso, mas a gente tem a participação numa empresa que é um social enterprise, né? Uma empresa com fundo e direcionamento social, nada a gente não faz doação de nada, a gente não faz filantropia, mas é uma empresa que desenvolve, de uma certa forma, desenvolve regiões, desenvolve comunidades. E isso também, quando eu comecei a mostrar isso e quando a gente começou a passar isso para as pessoas que fazem parte, as pessoas começam a ter uma motivação. Engajamento. Um engajamento. E isso eu vejo muito no escritório de vocês e vejo nas empresas que realmente têm sucesso, é porque as pessoas que estão junto com ele acreditam nos líderes, mas acreditam no negócio também. Negócio. Sem dúvida. Esses dias eu li não sei se foi um artigo, até uma reportagem do Nizam Gonais, não sei se vocês viram, acho que foi no Valor Econômico, inclusive, falando que a empresa é como se fosse uma religião, né? E que tem algumas, por exemplo, tem uma farmacêutica muito grande aí que desponta muito nesse mote, né? E que os eventos são tipo missa, mesmo assim, né? Tem grito de guerra, tem culto. Uma eu dei risada porque eu brinco que às vezes a gente parece uma seita, mas então porque a gente é muito focado no nosso negócio, no nosso propósito, a gente vive muito intensamente isso, eu acho que isso faz muita diferença, né? E conhecer os clientes, isso é muito legal, conhecer o que a empresa faz, né? Essa é uma preocupação, não é um tema de agora, mas essa questão da fragmentação, às vezes até a questão do home office, existe uma dificuldade muito grande de se manter uma cultura e uma unicidade, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque eu gosto muito disso. Super polêmico esse tema. Não, sem dúvida. Mas é um tema que inevitavelmente acho que todo empresário no mundo teve que tocar a questão do home office. Com isso. E aí tem, né? Conheço algumas empresas que não voltaram, né? Vocês também devem conhecer. Aí é muito modelo de negócio, né, Alexandre? Muito modelo de negócio, mas, cara, é uma coisa que me preocupa, porque, o olho no olho, cara, a vibe do ambiente... Só que você sabe que eu acho que as empresas gigantes que não voltaram, elas já estavam num caminho de home office. As grandes consultorias, por exemplo, com quem eu me relaciono, as internacionais, as multinacionais, eles já tinham um nível de controle sistêmico, um negócio, procedimento de treinamento online, eles estavam muito preparados para esse momento. Para esse movimento. Por causa da questão de redução de custo. Né, mas aí eu acho que tem que haver, Eduardo, só é uma questão de estratégia, né? Sim. Talvez você fazer convenções, algum ponto de encontro ali. E isso nós estamos falando de empresa de 150 anos, de 200 anos, empresa de uma cultura organizacional muito fora de muito tempo. Eu acho que para uma empresa que está startup, que está começando... Não sei se uma das coisas que a gente discutiu bastante, eu acho que a questão... A gente falou muito em liderar pelo exemplo, né, e que o exemplo... A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Tem essa máxima. E eu acho que o exemplo você tem no dia a dia.
né? Eu me lembro, principalmente na advocacia tradicional, que foi a advocacia, né, em que eu cresci, né? Eu ficava na sala do meu antigo chefe escutando ele atender o telefone para saber como é que ele falava no telefone com o cliente, para eu poder ter uma referência de como falar quando eu fosse advogado. Às vezes que eu ia no balcão do fórum, naquela época os processos eram físicos, né? Eu ia empurrando o carrinho na Cândido de Abreu e chegava lá, subia os andares e eu ficava escutando o advogado despachar, ficava escutando o advogado conversar com o auxiliar do cartório, etc e tal, para saber como pedir um processo e de alguma forma ser bem atendido. Então, eu acho que essas referências do presencial, do dia a dia, a própria relação humana com o outro e etc., isso alimenta o próprio negócio. Claro que é um tema polêmico, é um tema em que vai fazer sentido para vários, não vai fazer sentido para tantos outros, mas eu acho que para o modelo de negócio de uma gestão corporativa, empresarial, que quer significar pelo exemplo, faz muito sentido estar junto. Não que seja tempo integral, não que seja, ou seja, pode ter ali uma política de home office, um negócio ou outro. Cada uma das empresas vai verificar a sua política. Eu acho que o home office ele demanda muita maturidade de processo e de cultura. Muita. Sem dúvida. A empresa tem que ser muito pronta, muito... aquela empresa que o cara entra e ele se transforma na empresa. A gente sabe que tem vários grupos empresariais, só assim, o cara... Parece que bota uma tatuagem no corpo e vira empresa. Aí eu acho que faz mais... Mas para quem está construindo um negócio, numa prestadora de serviço como nós somos, que é um negócio metamórfico, cada dia a gente tem que criar algo novo. Aí eu acho que a interação humana faz muita diferença. Muita diferença. Mas eu acho que a integração das pessoas, né, independente se for home office ou não, que seja um encontro virtual ou não, mas... tem que conhecer os clientes, tem que conhecer o que a empresa faz, E isso não são todas as empresas também. A gente fazia, na época da pandemia, a gente fazia happy hour, né, mano? Verdade. Happy hour virtual. Virtual. Fazia. Tivemos festa junina virtual. Festa junina virtual. Era bem legal. E chegava o bolinho. A Isa. Chegava em casa. A Isa mandava o bolinho, mandava tudo. Recebia o packzinho em casa e ia tudo pra festinha. Pra falar de novo da Isa agora, pra fazer crédito da Isa. Né? Mas ela era preocupada com isso. Mandava lá bonitinho, packzinho e tal. Era fuzil com quentão. Era só esquentar. Verdade. Mas é um pouco disso. Agora, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco para voltar à ideia do empreendedorismo. Uhum. Como é que vocês veem as startups nesse cenário? Né? Vocês têm olhado muito para esse setor de novas e jovens empresas, de jovens empreendedores. Como é que vocês veem, aí eu queria escutar cada um de vocês no seu modelo de negócio, né? O Alexandre nas suas áreas, o Luiz nas suas áreas. Como é que vocês olham esse empreendedor, né? Esse novo sócio, esse sócio jovem, que é de uma geração diferente, que tem um pensamento diferente, que você vai ter que respeitar numa discussão de sócios, né? numa visão de negócio. Então, como é que vocês olham esse cenário futuro para as startups em um momento em que a gente tem inteligência artificial, em que é preciso, né, que esses jovens façam o futuro, né? Luiz, posso começar? Por favor, vamos lá, claro. Veja, eu não sou um expert em startups, né? Eu nem de perto me relaciono com startups como os venture capitals, essa turma toda aí que realmente vive muito esse mundo. Eu acho que tem alguns pontos de vistas aí que você pode ter, sabe, Rodrigo? Eu acho que vem amadurecendo muito, né, esse processo. Por que eu digo processo? Eu acho que a gente teve aí algo muito positivo, que é realmente a atitude empreendedora. Então, quando você fala em startup, você está falando de um negócio, você está falando de pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, aquelas frases clássicas de resolver algum tipo de problema. Eu acho que isso talvez tenha trazido um pouco mais para cedo, né? Então, você olha as pessoas, os jovens, eles faziam ali a faculdade, pegavam talvez um emprego numa determinada empresa e seguiam uma carreira, né? E mais para frente, talvez tivesse uma oportunidade, iriam desenvolver algo. Então esse evento fez com que as pessoas começassem a despertar, né? Antes de entrar na faculdade, vou fazer alguma coisa, estou vendo alguma coisa acontecendo ali, será que eu não vou resolver? Mas também tem um outro movimento paralelo que virou aquele movimento que é da indústria da captação. Então, não se fazia tanto focado no problema, mas, não, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um negócio aqui que ele não tem tanta profundidade de entrega, mas que eu vou captar um valor e vou vender ele e vou ficar milionário. Né? E também a questão, daí a gente entra na discussão de valuations, né, que estava tendo até um tempo atrás, aqueles valuations gigantescos, absurdos,
Então, também li esses dias uma matéria de uma pessoa que eu acho muito bacana nesse setor, que é o Romero Rodrigues, que é um dos fundadores lá, cofundadores do Buscapé, e que, na verdade, o que está acontecendo agora, né? Eu acho que está havendo uma readequação da atitude empreendedora com o modelo tradicional da economia. Né? Então, putz, muito bacana que você está querendo montar um negócio, mas você tem que ter uma situação sustentável no curto prazo e uma visão de longo prazo. Porque antigamente era assim, não, putz, você está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, beleza. Quanto é que está a última linha? Não interessa. Isso, tem que estar ancorado. Né? Depois a gente ajusta. Né? Então o negócio está crescendo, está crescendo, está crescendo. Agora não, putz, você tem que estar crescendo para manter uma sustentabilidade de curto prazo com margem. E aonde é que você vai chegar? Né? Então eu acho muito válido, mas eu acho que a gente está chegando num momento bacana, sabe? Onde realmente a atitude empreendedora, o ambiente empreendedor está conversando com a sustentabilidade da entrega. Né? Eu acho essa frase muito bacana, sustentabilidade de curto prazo com visão de longo prazo. Né? Então eu acho isso bacana. Show. E via de regra, num passado mais recente, são startups que estão dando certo, são startups que estão resolvendo problemas reais, né? Pois é. A gente teve muitos exemplos de startups que, entre aspas, resolveram problemas que a gente não tinha antes, né? Sim. E algumas de muito sucesso, e algumas que hoje mudaram realmente a forma da gente ver o mundo, a exemplo das redes sociais. A gente não sabia o que era e hoje não vive sem. Mas hoje eu acho que esse foco em resolver problemas reais é fundamental. O meu envolvimento foi muito mais ligado na minha área, ligado na área imobiliária. A gente tem algumas incursões nessa área para resolver problemas reais e que depois se tornaram empresas convencionais, né? Nasceram como startups baseadas num sistema, num software, num aplicativo ou numa ideia um pouco diferente do mercado, do que existia no mercado, mas para atender um problema que já existia, seja ele de comunicação, de comercialização, de mídia, de exposição, propaganda, o que for, né? Então, de novo, o problema tem que existir, a gente tem que saber, a gente tem que, de alguma forma, presenciar ele para que faça sentido a gente investir ou trabalhar em cima de uma solução nesse sentido. Né? E daí uma coisa que nós falamos, o Alexandre falou lá no começo, ele se formou em medicina, e partiu para a área de administração na área da medicina. O conhecimento técnico dele talvez hoje não seja fundamental na atividade dele dia a dia, mas é fundamental para ele entender os reais problemas que existem nessa área, para entender se essa solução faz sentido ou não, para entender o espectro de possibilidades que tem dentro dessa área, né? Então, o conhecimento técnico também das pessoas que atuam ou das pessoas que criam essa startup acaba sendo fundamental, né? Não é só saber desenvolver um eu já sistema. Eu já empreendi numa área que eu não domino tecnicamente e o resultado foi péssimo. Não foi bacana. Acontece. E isso tem muita relação com o fato de você estar ou não dentro do mercado, né? Eu acho que esse é um ponto para o empreendedor muito importante, né? Ele nunca pode... Eu gosto muito do livro do... Até lemos agora recentemente, eu reli recentemente, né? E tivemos a oportunidade de discutir o Skin in the Game do Taleb, né? Do Nassim Taleb. Arriscando a própria pele na tradução para o português. E no prefácio desse livro, ele conta a história de Hércules e Anteu. Né? Bom, em resumo, Anteu era um semigigante que ficava no portal da antiga Líbia e matava as pessoas para construir um templo para o seu pai, que era Poseidon, e a mãe de Anteu era a deusa da terra Gaia. E conta a história que Hércules matou Anteu, né, levantando Anteu do chão e o apertando, espremendo as suas costelas e etc. e o matando. Porque Anteu, com os pés no chão, tinha uma força excomunal, porque Gaia, a mãe terra, lhe concedia toda a força de que ele precisava. Então, em resumo, essa história é importante para dizer o seguinte: você quer empreender? Empreenda, mas você tem que ter o pé no chão. Você tem que saber onde está a tua força. A tua força está ancorada em todos os estudos que você fez lá no passado, na medicina, na gestão, lá na FGV. A tua força está desde os conceitos de engenharia que você tira, e várias vezes, eu não sei se você se recorda, mas várias vezes em discussões nossas, você trouxe conceitos da engenharia para justificar o que você estava pensando, ou a tua estratégia de negócio, né? Às vezes mais ou menos cartesiana, mais ou menos racional. Então, dentro disso, você está ancorado em uma premissa importante. Né? Não, e às vezes tem que ter o pé no chão, não pode... Eu quero empreender por empreender. Situações
super simples e subliminares, né? Tem se discutido muito, a gente lê muito o pessoal falando da importância de você fazer faculdade. Se faculdade hoje é importante, se o cara tem que, se ele já começa a empreender desde cedo, criançada, né, quer ser programador, meu filho quer ser gamer, quer ser programador, tal, etc. Será que vale a pena gastar esses 4 anos da faculdade? E eu vi não sei se foi num filme, num documentário, alguma coisa, a mãe explicando pro filho, falando assim, ou o pai explicando pro filho, falando assim, o fato de você ir para a faculdade por 4, 5 anos, pelo menos, demonstra que você tem a capacidade de ir para o mesmo lugar, no mesmo dia, de manhã. Essas coisas simples, é a rotina. Exatamente, que a turma tem que entender que o empreendedorismo não é fácil, não é um negócio, vou voar, vou explodir, minha empresa vai virar um unicórnio. Esse pessoal que virou unicórnio aí, esses caras trabalharam esses caras trabalharam muito, cara. Esses caras ralaram muito. E a questão da rotina é muito, importante, cara, né? Imagina, esses caras primeiro tinham um produto genial, eles tinham um mercado top, só que eles entregaram 400% para chegar ali. Isso que a turma tem que entender. Eles tiveram a sorte do cara que acordou todo dia às 6 da manhã e foi trabalhar, né? Boa sorte. Exatamente. É isso aí. É um pouco disso, assim. Então eu acho que essa entrega, essa resiliência, esse pé no chão, acho que a gente vê em vocês, né? E eu acho que tem que estar presente em cada um dos empreendedores, e seja na advocacia, seja na medicina, na área da saúde agora, né? Na área da engenharia civil, da construção civil, do ramo imobiliário, ou seja, independentemente da área, você tem que estar muito ancorado, você tem que ser muito resiliente, porque isso faz parte um pouco do teu negócio, né? Eu lembro que meu avô sempre dizia que o olho do dono engorda o boi, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, você não pode estar ausente do teu negócio ou daquilo que você entende que é importante para o teu negócio. Mas isso também não quer dizer uma presença exaustiva, né? Hoje, por exemplo, eu como CEO do escritório, como assim, eu discuto a visão estratégica, né? Mas eu discuto a visão estratégica, eu participo de reunião com o cliente, eu participo da estratégia do cliente. Talvez hoje eu já não consiga peticionar como eu peticionava no início da carreira, não consigo, não tenho condições disso, mas a tese, a estratégia, a revisão, a discussão com o diretor, a discussão com o coordenador, a discussão com o gerente, isso tem que ter, né? Essa estrutura matricial, ela vai existir no negócio, mas ela precisa sempre estar ligada a uma visão de curto, médio e longo prazo, né? Daqueles que sempre estiveram dentro do negócio, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que foi um baita de um resumo aí, né, do que realmente é fundamental para um negócio bem sucedido. Agora, eu sou muito partidário daquela visão, né? Eu prefiro me arrepender dentro das cautelas e também das ousadias adequadas para cada situação, né? Prefiro de ter tentado do que não ter tentado, né? Então, eu não quero depois olhar para trás. Eu sempre comento com a Tícia, com a minha esposa, né? Eu não quero estar almoçando um dia no Chaplin, vendo 2 jovens discutindo um plano de negócios, tal, e eu com 70, 80 anos falar, devia ter tentado mais. A vida passa muito rápido, né? Eu acho que esse é um ponto que o empreendedor tem em comum, né? Essa questão de que o tempo passa, se você não fizer, alguém vai fazer, ou você mesmo vai olhar para trás e vai falar, devia ter feito. Devia ter feito, isso. E aí o feito é melhor que bem feito, muitas vezes. Exatamente, né? Esse é outro ponto. Sem dúvida. Não, muito legal. Nós temos aqui 2 minutos para acabar o nosso podcast, infelizmente, né? Como eu disse, nós sabíamos que iam ser 2 grandes empreendedores, duas grandes, como eu disse, figuras humanas, né? Porque antes de empreendedores são seres humanos extraordinários. Eduardo, eu queria, antes de passar a palavra aos nossos convidados, te agradecer mais uma vez por estar ao meu lado, não só nesse podcast, mas nessa caminhada, junto com todos os nossos sócios. Agradecer aqui todo o time da Isabelle, né, e a Roberta, que nos acompanha aqui nesse momento. E dizer a vocês, né, a palavra a vocês para esse encerramento. Antes vou dar a palavra ao Eduardo, mas foi um grande prazer recebê-los, né, e que a gente não tem dúvida de que todos aqueles que vão assistir o nosso podcast estarão extremamente satisfeitos com o que ouviram nesse momento. Então, muito obrigado, Alexandre e Luiz. Vocês, depois do Eduardo, obviamente, podem falar aí as suas palavras finais, mas eu gostaria de já encerrar aqui a minha participação agradecendo a vocês. Show. Obrigado, Pironte. Obrigado por mais esse episódio juntos. Eu acho que
Tá sendo um projeto muito legal. Eu estou muito feliz em em compartilhar essa mesa com as pessoas com que eu estou compartilhando, que parece que depois de cada podcast eu saio melhor. Eu estou mais pronto para o nosso desafio. Então, obrigado por compartilhar, por bater papo com a gente aqui. Foi muito legal. E, bom, a gente se encontra sempre, né? Então, Até breve. Até breve, exatamente. Valeu. Show. Muito obrigado também pela oportunidade, Peronte, de estar aqui com vocês, Eduardo, Luiz. Parabéns pela tua história, Luiz, porque, olha, realmente eu admiro, assim, né, quem tem, além de fazer, conta de uma maneira bastante clara e gostosa de escutar, né? Eduardo também não te conhecia, satisfação. Acho que agora sai esse café no escritório. Conte comigo, fique tranquilo que eu vou resolver isso. Então tá bom, mas parabéns pelo projeto, acho super válido, acho que mais do que um podcast, enfim, é uma oportunidade realmente de a gente trocar ideias e estar junto e conhecer pessoas do bem. Legal. Bom, Rodrigo, Eduardo, obrigado pelo convite. Alexandre, um prazer compartilhar dessa mesa com você. É a primeira vez que eu participo no podcast, já tinha falado isso para você. E você estava me falando antes da gente começar que a conversa flui e que no final falta tempo. Nós temos isso. 35 segundos para terminar isso aqui. E realmente acho que faltou tempo, tem muita história para contar. Vocês estão de parabéns. Eu estou super orgulhoso de alguma forma fazer parte da história do escritório de vocês. Admiro muito vocês. E obrigado por poder fazer parte mais desse pequeno capítulo aqui. Maravilha. Valeu. A gente que agradece. Bom, e a você que nos acompanhou no dia de hoje, fica aqui a nossa dica para os próximos PQS Master Talks. Não tenho nenhuma dúvida de que depois do episódio de hoje vocês vão passar a acompanhar os próximos também. Esperamos vocês no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima edição.